Olá, pessoal! Hoje a gente está começando mais uma aula de filosofia para o Enem. Na verdade, é a última aula sobre ética. E a gente vai dar uma olhada agora num filósofo muito interessante, que traz uma teoria interessante também sobre a questão da alteridade, que é Immanuel Levinas. Vamos dar uma olhada? Levinas, esse cidadão é uma carinha feliz, simpático, né? É um filósofo que estava preocupado com uma questão que abarcou a filosofia e tem a ver com a história pessoal dele, né? Que é o problema que levou ao Holocausto, né? Ao extermínio dos judeus. Ele é de origem judia, se eu não me engano, e ele via a filosofia como, no final das contas, foi um grande projeto de dominação. Como assim, Cleiton? Um projeto de dominação. É como se a filosofia tivesse dentro do seio dela, dentro da origem dela, lá desde os gregos, um projeto de tentativa de dominar o mundo. Primeiro, nos gregos e medievais, uma tentativa de dominar as coisas no mundo, a partir das coisas do mundo, e com os modernos, a partir desse império do sujeito. O sujeito é que determina como o mundo é, né? Qual é o problema que tem a ver com isso? O que isso resultou dentro da ótica de Levinas? Resultou a completa exclusão do outro. Ou seja, é uma filosofia voltada para a identidade. Se a gente voltar desde o comecinho, lá em Parmênides e Heráclito, Heráclito era o cara que lutava, né, divulgava uma filosofia que tinha a ver, falava que o mundo era contraditório, todas as coisas, na verdade, são duplas, né, tem uma negação dela mesmo, e esse contraditório, dia e noite, é uma coisa só no final das contas, forma um todo. E é nesse todo, nesse ciclo de contradições que o mundo gira. Quem se opôs a essa teoria foi o Parmênides, que a gente vai dar uma olhada nisso com calma. Parmênides lança a teoria que, na verdade, a identidade é que é o forte, o ser é o forte, o não ser é só uma negação. É uma negação das características primordiais do ser. E ele elenca quais características são essas, e o não ser é a negação dessas características. Então, a filosofia identitária de Parmênides, sobre aquilo que permanece, o que permanece, o que é igual em vários momentos, foi o principal momento que foi estabelecido no pensamento grego. Ou seja, primeiro a gente tem que pensar a identidade, e as coisas que variam são circunstanciais dentro dessa lógica. E isso, um dos grandes patamares dessa história é quando a gente olha para a filosofia aristotélica, no qual fala-se em essência e acidentes, né? A substância e os acidentes, a substância é aquele núcleo essencial e o resto é circunstancial. E a gente vai dar uma olhada como isso funciona com carinho. O resultado disso é a exclusão da diversidade. Então, qual é a proposta do Levinas? Né? Para ele, muito antes da gente se dar conta de tentar entender como é que o mundo funciona, tentar entender por quê, o que é realidade, esses problemas metafísicos primordiais, para ele, assim que a gente nasce, que entra nessa comunidade, nesse seio humano, primeiramente a gente tem que lidar com os outros, com o outro, né, aquele radicalmente diferente de você, é o início do conviver humano. Ou seja, muito antes de pensar como é que o mundo é, a gente já está lidando com o problema do outro. Então, para ele, a gente teria que fazer uma abordagem, sair desse problema ontológico, que é o problema sobre quais são os princípios da realidade, basicamente, para pensar o problema ético, o ético literalmente como o problema primordial da filosofia, a filosofia primeira, que por muitos séculos foi chamada da metafísica, né? Pensar os princípios da realidade era a filosofia primeira, para Levinas é pensar a ética. Ou seja, pensar a ética, essa relação do eu com o outro, é que deveria ser o cerne para daí pensar uma metafísica. E por que esse problema, né? Porque dentro dos gregos, os medievais e os modernos, né, ou seja, 2000 e poucos anos de história de filosofia, se definia primeiro o que era a identidade, o mesmo, para depois daí dar-se o trabalho de definir o outro. O outro é uma negação dessas características principais da identidade, né?
onde se definia, por exemplo, o que era o homem. O homem era definido com determinadas características e a mulher era uma coisa meio que secundária, era a negação do homem, o incompleto. Ou seja, não se pensava a mulher enquanto mulher. E foi um problema que Simone de Beauvoir levantou. Então, Levinas pensa que o mesmo tem que ser pensado no outro numa espécie de contiguidade. E esse pensamento tem que ser levar em conta a radicalidade do outro em si mesmo, como os outros se configuram, porque os outros são do jeito que são. Essa diferença, né, é primordial porque em vez da gente pensar o que é o ser humano, né, esse todo geral, o mesmo, essa identidade que circula, por exemplo, entre todos esses seres que a gente chamaria de humanos, que faz com que a gente apague, por exemplo, as diferenças regionais, as diferenças culturais, as etnias, né, as diferenças de gênero. A gente exclui isso, essa diversidade, porque a gente está procurando esse princípio identitário, e esse princípio identitário é sempre pensado a partir de uma forma muito de dominação da natureza, dominação do outro, segundo essa lógica do Levinas. Então é preciso pensar a exterioridade, o outro, como radicalmente outro, aquele que cria uma espécie de resistência. Quando a gente olha o rosto do outro, o outro olha para nós, a gente sabe que é algo diferente. E esse algo diferente nos toca, nos cria empatia e é uma espécie de resistência, né? Quando a gente pensa, uma das primeiras coisas que é o princípio de nossa realidade, para a gente chamar de algo real, é o que resiste, né? A realidade põe resistência, dificuldade para a gente. Então, o próprio outro, como o outro, o próprio rosto do outro, como a gente pensa, enquanto empatia, ele tem uma resistência porque ele olha para nós e fica claro, segundo Levinas, o próprio mandamento do tu não matarás. Né? O outro é radicalmente diferente, mas ele é idêntico a nós de qualquer forma, e que faz com que a gente se veja no outro e crie esse processo de empatia, que é um processo radical de enxergar o outro enquanto o outro nas suas dificuldades, nas suas diferenças, sem deixar de compreender que há uma ligação fundamental entre o mesmo e o outro, entre você e o outro, a radicalidade dessa própria modo de existência. Beleza? Então, deixando aqui rapidinho essa aula sobre Levinas, fica claro que essa já foi questão de Enem, a gente vai trabalhar em breve, que é lidar, por exemplo, com o problema da imigração, o problema dos estrangeiros. Né? O estrangeiro é algo que é o radicalmente outro, é aquele que chega e você não conhece, você não sabe o nome, você não sabe como lidar com aquele outro, mas você deveria ter a ideia de que ele é radicalmente diferente, mas é parecido conosco, e deve ser acolhido do modo da diferença dele mesmo, sem imposições, sem essa tentativa de dominação que geralmente é feito desse aculturamento quando o estrangeiro chega, por exemplo. Isso é um problema grave, problema europeu grave, problema brasileiro grave, e a ética da alteridade ajuda a lidar com esse problema, né? De pensar o outro enquanto outro. Beleza? Então, vai interromper a gravação, aula bem curtinha. Abraço e até mais.